Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Esse podcast, você já sabe, é voltado para o business, o negócio, o empreendedorismo. E hoje nós vamos falar sobre isso sim. Vamos falar sobre a mulher na construção civil, que aliás é o título de um livro que vai ser lançado nos próximos dias. E sobre esse assunto a gente trouxe uma das autoras desse livro e uma arquiteta que também empreende, que já empreendeu na área do comércio e que hoje tem um escritório de arquitetura voltado exatamente para quem pretende empreender ou para quem está empreendendo e quer melhorar o negócio. Estou falando de Tereza Mesquita. Tudo bom, Tereza? Tudo bem, Douglas. É um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Prazer é meu. Tereza, já são quantos anos de arquitetura? 15 anos. 15 anos que eu saí da faculdade, que eu me formei, mas na arquitetura com mais 5 de graduação, então tem 2 décadas aí que eu estou imersa nesse universo. Desde o início, desde né? logo cedo você já começou a estagiar, já começou a empreender, buscar alternativas, buscar dinheiro, né? Vou fazer dinheiro. Eu sempre tive o espírito empreendedor, né? Isso veio da minha família, de encontrar alternativas em criatividade. E eu logo também na faculdade descobri que eu era dessa forma. Eu tinha esse espírito de movimentação, né? Então foi bem tranquilo. Da metade do curso em diante eu comecei a estagiar, experimentando o mercado de trabalho e já consegui ali começar a fazer dinheiro, fazer renda, fazer alguma coisa. Que bom. Uma jornada bem interessante. E você é uma sortuda, porque nem todo estudante consegue, ou pelo menos consegue abraçar essas oportunidades, né? Eu não considero que é sorte não, sabe? Sabe aquelas frases de internet? Não é sorte, é suor, é tudo isso. Eu acredito muito nela. Mas a coisa que mais me move, que eu acho que é um movimento do empreendedor, de todo empreendedor nato, é querer mudar de vida, sabe? É de ser aguerrido, de correr atrás. De correr atrás das coisas, de querer vencer. Então eu tenho esse movimento dentro de mim, de querer realmente mudar de vida. Eu vim de uma família muito pobre, né? De pequenos empreendedores, pequenos comerciantes, então eu sei muito bem como é não ter os recursos, os desafios. E eu sempre, desde muito pequena, sempre quis ter uma vida diferente. Mudar essa realidade. Isso, então isso é uma coisa que me move muito, né? Isso queima dentro de mim. Então isso me mantém nessa direção de criatividade, empreendedorismo. Olha, eu falei aqui do livro, e o livro existe, vai ser lançado nos próximos dias, como eu já falei, lá em São Paulo. Ela vai viajar para lá para esse lançamento. São Elas na Construção, esse é o título do livro, mas vamos falar sobre isso aqui mais tarde. Eu quero que você fale um pouco da tua história. E você me falou que vem da periferia de Teresina, de uma família simples, comerciantes, sim, pequenos comerciantes. Me fala aí dessa tua busca por uma situação de vida melhor e como é que você descobriu a arquitetura. Legal. É uma jornada muito interessante, né? E muita gente com certeza vai se conectar e identificar com ela. Eu fui criada no bairro São Pedro, que é um bairro de periferia, né? Um bairro antigo, em Teresina. Hoje é quase centro. É quase centro, é 5 minutos do centro, né? E eu nasci dentro dessa família de estrutura muito simples, social e financeira, e meus pais não chegaram a concluir a escola, não tiveram profissão formal, né? Então o empreendedorismo foi uma alternativa. Meus avós já tinham um comerciante, meu avô foi comerciante desse bairro da época que a gente chamava o supermercado de quitanda. Isso. Então meu avô tinha uma quitanda. Eu sou desse tempo. Então, meu avô tinha a maior quitanda do bairro. Seu avô. Meu avô tinha a maior quitanda do bairro e eu corria dentro da quitanda, brincava dentro da quitanda, eu vivia aquela dinâmica ali do comércio, né? Estava muito próximo, porque meus pais moravam ao lado do comércio, do ladinho da casa deles. Então eu fui criada no meio disso. E meu pai também acabou virando um comerciante. Ele teve um outro negócio, que foi uma empresa de limpeza de fósforo. Então ele viajava com caminhão para fazer serviços sanitários, né? Mas tinha um comércio lá no bairro que minha mãe tocava esse comércio e toca ainda hoje. Meu pai já é falecido, minha mãe toca ali o comércio. É um pequeno comércio, eu chamo... Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aí. Explicar essa história da quitanda. A quitanda era o mercadinho, era aquela vendinha que tinha nos bairros, mas que esse termo foi ressuscitado, né? Hoje tá na moda a quitanda, né? Porque eu acredito, como eu trabalho com comércio, fazendo projetos de loja, o que eu acredito, Douglas? Por que as empresas estão voltando para dentro? Então, vários motivos, né? Por que grandes lojas estão indo para dentro dos bairros? Por que o comércio do bairro reavivou? Primeiro que a gente tem um problema do trânsito na capital e do tempo. Então, a gente tem muita pressa. Mobilidade. A mobilidade, ela te impõe decisões, né? Então, isso é um motivo forte. Mas tem uma coisa que o comércio de bairro tem e nunca perdeu, que é o relacionamento com as pessoas.
Você não faz relacionamento com ninguém do supermercado grande, de um home center, de loja de construção. Você não sabe nem o nome das pessoas. Mas, às vezes você sabe o nome de um vendedor e olha lá, mas você não cria conexão. No comércio do bairro, não. Tem um cafezinho pra você tomar, tem uma conversa, tem um assunto do bairro. Tem o desabafo. Tem o assunto do bairro que é comum para todo mundo. Tem a confiança. Tem a conversa do futebol, da novela, sei lá. Então, isso não saiu. A quitanda virou outra coisa. O comércio se estruturou, melhorou, as pessoas mudaram de vida, nosso estilo de vida é completamente diferente do que era antes, mas o comércio de bairro continua com essa essência do humano, né? E isso não perde, não deixa de ter valor. Então, eu fui criada nessa época, da conversa do bairro. Meu avô era um homem respeitado, conhecido, porque os comerciantes são assim, né? Os comerciantes são conhecidos no bairro. E eu fui criada dentro desse universo. Não estudei em escola pública, mas estudava em escolinha de bairro, então minha mãe fazia de tudo para conseguir pagar uma mensalidade numa escolinha de bairro, porque entendia que era uma qualidade melhor que a pública, e assim eu consegui chegar à universidade pública, né? Passei em vestibular, fui bolsista de algumas escolas particulares, e a escolha pela arquitetura, como foi que eu descobri essa profissão? Eu não tenho vocação para arquitetura. Antes eu escondia isso debaixo de 7 chaves, sabe? Mas hoje eu tenho a liberdade para dizer que eu aprendi a ser arquiteta lá na faculdade e no mercado de trabalho. A escolha pela arquitetura, ela não veio pela vocação. A minha vocação é falar pessoas, é relacionamento, é liderar, empreender. Isso é o que é da minha essência. Mas veio por uma necessidade de escolher uma profissão que me trouxesse segurança social e financeira, porque eu vinha daquele cenário difícil, né? Então eu precisava ter uma profissão. Porque esse era o caminho, a educação e uma profissão para que me desse a alternativa que meus pais não tiveram. Então, quando eu cheguei em casa para minha mãe dizer, mãe, eu vou fazer vestibular para educação física, que era do movimento e o que eu me identificava, minha mãe disse, de jeito nenhum, vai morrer de fome sendo professora. Então, hoje não é mais assim, né? O educador físico, ele tem tá mudando tudo, a gente está muito preocupado com a saúde e tal, mas naquela época ele era professor de educação física da escola, né? Então, minha mãe, de jeito nenhum, você não vai ser professora não, que eu não estou me matando aqui para você ser professora, que você vai ter uma vida sofrida igual a nossa, vai procurar outra profissão. E aí, encontrei a arquitetura como alternativa. E aí ingressei na universidade, passei no primeiro vestibular, foi uma emoção, minha mãe chorou, né? É uma vitória. Até hoje é uma vitória dentro de família muito simples, um filho ingressar na universidade no Brasil, né? Então ingressei na universidade pública, minha mãe se livrou da prestação do colégio, da mensalidade. E aí comecei minha jornada dentro desse mercado. E foi uma jornada árdua, porque o meu primeiro desafio foi o do pertencimento. Eu pertencer àquele lugar, porque eu entrei lá sabendo que aquilo não era minha vocação. Minha vocação eu tinha abandonado em nome da minha segurança social e financeira, né? Então, meu primeiro desafio foi esse, o pertencimento. Quer dizer que você queria ser atleta, professora, queria ser instrutora de academia. Queria me movimentar, eu adorava os jogos, o esporte, a educação física, né? E eu entendi que aquilo podia ser minha profissão, né? Minha vocação. Que, aliás, hoje você falou uma coisa, as coisas mudaram. Hoje está um boom de academia, está um boom dessa profissão, né? É isso mesmo. A mentalidade das pessoas mudou. Eu hoje faço academia num bairro, na zona norte de Teresina, tem uma academia que não deixa nada a desejar. As grandes academias da zona leste de Teresina. E um pessoal, assim, atencioso, o Marcos... Que e as academias lotadas, né? Lotadas. Eu agora, quando eu posso, eu vou meio-dia. Olha só. Que aí meio-dia tem pouca gente. Olha só. Aí eu consigo fazer mais tranquilo, né? Mas assim, deixou para ir no final da tarde. Esquece. Passa 2 horas lá. Não, mudou tudo. A academia é lugar de socializar, de conhecer pessoas, de encontrar um namorada, mudou tudo. Tem muito isso. E outra coisa, assim... Encontro de gerações. Também. Sabe? Lá tem desde o pré-adolescente, aliás, o adolescente até pessoas idosas, pessoas bem mais velhas. Idade, né? Bem mais velhas. Bem mais velhos também. Você é jovem. É porque você está achando que eu não tenho 64 anos. Mas assim, a minha geração tá lá. É isso aí, mudou a mentalidade. Então, mas naquela época que eu quis fazer arquitetura, que eu quis fazer educação física, 2 décadas atrás, a gente não tinha esse movimento da valorização desse profissional. Então, o que minha mãe sabia? Que esse profissional era um professor. E a gente sabe que até hoje o professor no Brasil ele não é valorizado. Então, eu seria uma assalariada e teria uma vida tão difícil quanto a dela. Talvez até mais. Porque ela empreendeu e tinha alguma liberdade com o empreendedorismo, né? Então, o meu primeiro desafio na arquitetura foi o pertencimento. Eu consegui sentir que eu era daquele lugar. Então, essa sombra de eu não sou daqui, eu não sou dessa profissão, ela me acompanhou a jornada inteira. Só que eu tinha uma válvula de escape, e eu escapei nela, né? Eu me formei com êxito, meu trabalho final de graduação recebeu nota 10,
Mas eu oscilei, vacilei muito no curso, né? Até eu encontrar um caminho ali de estudar e funcionar e dar certo. Que foi o mercado de trabalho, meu escape. Eu não trabalhei enquanto estudante, mas eu estagiei. Né? Então, quando eu estagiei, que foi da metade do curso para frente, eu comecei a experimentar, trabalhar e ter contato com pessoas e o ambiente de trabalho, aí eu amava aquilo ali. Eu amava ir para o trabalho, amava fazer amigos, estar em outros lugares. Não era sobre arquitetura, era sobre o movimento do empreendedorismo mesmo, do trabalho. Então, aquilo foi minha válvula de escape. Então, a partir daquele momento, o curso ficou mais leve, porque eu fui me encontrando em outras vertentes, em outras coisas, atuações, né? A academia empurra muito a gente para o que é teórico, né? O arquiteto faz projeto, o arquiteto faz isso, o arquiteto faz aquilo. Mas tem um arquiteto que tem que se relacionar com o cliente, com o mercado e vai fazer outras coisas. Aí eu me encontrei aí. Aí foi minha válvula de escape. E aí logo eu comecei a fazer dinheiro também, fazer uma renda, alguma coisa ali para mim. Nada demais, só um dinheirinho para o estudante para ir no final de semana e passear. Então isso foi minha válvula de escape. E aí eu cheguei até a graduação, já muito desenrolada, falando, trabalhando, já tinha clientes, já tinha trabalho. E o meu último estágio foi muito importante, que foi o estágio que finalizou que eu finalizei o curso. Eu estagiei dentro de um home center. O primeiro home center que abriu em Teresina, ele abriu uma vaga de estágio. Você pode citar nomes, pode ficar à vontade. Foi a Ingecop, né? A Ingecop abriu um home center no bairro Marquês, na Zona Norte, né? Que está lá até hoje, muito grande. Foi uma revolução, uma inovação e uma revolução. Um novo formato de loja, né? A gente já tinha home centers em outras capitais e a Ingecop... Que, aliás, aquele espaço já duplicou, você sabe, né? Não, eles crescem muito. Então, lá eles abriram um home center e abriram com um serviço diferente que eles não tinham nas lojas tradicionais, né? No formato tradicional, que era uma assessoria de arquitetura, tinha uma arquiteta lá dentro da loja, e eu era estagiária e eu assessorava os vendedores. Aquele foi meu último estágio, já liberando já a graduação. Fiquei 1 ano lá experimentando o atendimento de cliente, porque eu assessorava o cliente que ia, por exemplo, escolher uma tinta para a casa dele, escolher um modelo do vaso sanitário para reformar o banheiro, a pia e tal, e eu ficava ali assessorando ele na escolha, né, na harmonização dos itens. E aí eu tive contato com a venda, né, porque isso era vender. O que eu estava fazendo era vender. E aquilo, eu amava fazer aquilo ali. Eu adorava ir para a loja, adorava aquilo. Então, eu fiquei lá 1 ano e saí para poder terminar meu trabalho final de graduação. E aquele estágio, ela determinou a minha atuação profissional. Só que eu não sabia naquela época que ele estava determinando. Hoje eu olho para trás e vejo, aquele estágio foi extremamente importante. Porque eu encontrei ali uma outra forma de fazer arquitetura, não era projeto. Eu não desenhava, eu não precisava me esforçar para ser técnica. Mas eu soube que você foi professora de desenho. Fui. Dei aula de desenho técnico, dei aula de AutoCAD, que é um dos softwares, né, que a gente usa para desenhar, buscando o meu pertencimento. E aí eu buscava, inclusive, sair da arquitetura, né? Eu queria encontrar outra coisa. Eu consegui fazer dinheiro, tinha ali os projetos, consegui uma segurança financeira, uma segurança social, já tinha a minha profissão. Mas internamente eu tinha uma busca de eu preciso encontrar o meu lugar. Precisava encontrar meu lugar. E aí junta muito com a imaturidade, a gente é muito jovem quando entra na faculdade, quando sai da faculdade ainda é muito jovem, então tem muita imaturidade, pouca experiência para discernir, né, os caminhos, né, porque a profissão ela não precisa ser uma definição de vida, ela não vem com esse peso, a gente é que dá esse peso, né? Então, eu escolhi uma profissão, pronto, minha vida está condenada àquilo. Não está. E tanto não tem que ter gente que muda de profissão, exatamente, né? Depois de anos. Aliás, a nossa próxima entrevistada, ela veio aqui falar sobre isso. Transição de carreira. Sobre transição de carreira. É uma jornalista que não deixou porque eu acho que o jornalista nunca deixa de ser jornalista, mas assim, que buscou outra alternativa, né? De vida e está se dedicando a isso. Eu vejo isso muito mais comum, inclusive, nos dias de hoje. As pessoas muito mais encorajadas a tomarem decisões, que são decisões difíceis, porque a gente dava esse peso para a profissão. A profissão vai determinar a minha vida. E pode determinar mesmo, mas pode não. Né? Eu comecei, não deu certo. Ou então eu vou fazer uma coisa muito específica dentro daquela minha profissão que o mercado nem conhece que tem, que é o meu caso, né? É bem específico que eu faço. Então, hoje eu avalio e vejo que a minha imaturidade, a falta de discernimento e até de conhecimento fez com que eu sofresse muito ali naquele processo, buscando esse pertencimento, e na verdade eu pertencia àquele lugar. Só que não do modo que eu entendia. Não do modo de eu preciso ser excelente em projeto, em técnica, em desenho, e aquilo eu precisava me esforçar tanto para aquilo, que aquilo me causava sofrimento. Mas não, o que eu faço hoje eu faço de forma tão fluida, tão natural, tão leve, que é maravilhoso. E aí a nossa jornada de desenvolvimento, né, de crescimento, vai mostrando isso, né, vai clarificando isso. Mas quando foi que aconteceu essa virada de chave? Você, não, me encontrei, é aqui eu vou seguir. Como é que foi isso?
Nossa, demorou bastante, Douglas. Eu acho que a primeira década formada. Eu ainda conto os 5 anos de faculdade na minha trajetória, né? Então, eu tenho 15 anos, então a primeira década, 5 anos de faculdade, com mais 5 anos, aí eu fui começando a entender o meu papel como arquiteto dentro desse universo, né? Mas a virada de chave total mesmo, porque assim, até eu abrir a minha empresa de arquitetura, que só tem 5 anos hoje, né? A gente está em 2026, ela tem 5 anos exatos. Até eu abrir minha empresa de arquitetura, eu tentei várias coisas. Inclusive, eu abri uma empresa de limpeza pós-obra, né? Eu, dentro da construção civil, segmento, atendi, fiz limpeza de prédio, de residência, terminava a obra, fazia aquela limpeza fina para a pessoa entrar com a mudança. Então, eu empreendi em outros negócios, dei aula de desenho, fiz consultorias, atendi home centers em outros estados, em outras cidades, buscando outros caminhos, né? Mas a minha virada de chave aconteceu quando eu digo assim, eu fui obrigada a abrir um escritório de arquitetura, porque eu tinha tanto projeto, que era minha fonte de renda, e eu trabalhava sozinha como autônoma, eu tinha tanto projeto que eu precisei montar uma equipe. Eu falo assim, eu fui obrigada a abrir esse negócio, porque não era o que eu estava querendo. Então, a virada de chave aconteceu quando eu abri o escritório. Quando eu abri o escritório, o que aconteceu? Eu construí um ambiente em que a arquitetura era o único assunto, só que ele era o assunto que eu escolhi falar da arquitetura, que eram os negócios, as lojas. E aí eu me encontrei naquele lugar. Me encontrei em falar de projetos de loja, de varejo, Traduza de negócios. isso na prática. Como é que funciona o teu trabalho, a tua empresa? Pronto, meu escritório ele é especializado em projetos para o varejo. Nós somos uma empresa que atende outras empresas, né? Então, o empresário, dono de loja, né? Prioritariamente dono de loja, mas a gente também atende restaurantes, por exemplo, negócios de alimentação. Então, o proprietário de uma loja, ele precisa que aquela loja seja transformada, porque ele precisa que ela performe mais. Ele precisa que ela venda mais, ele precisa que ela exponha melhor os produtos ou que traga mais qualidade para o cliente dele. O cliente precisa gostar da loja. Aí a gente faz isso. Então não é uma questão de estética. Não, ela vai ficar bonita no final. Pode até ter, mas o foco não é estética. Eu digo até assim, a beleza da loja, o ser agradável visualmente, ele vai ser uma consequência natural porque a gente vai trabalhar com a harmonização de muitas coisas. Mas o foco é o que eu preciso fazer numa loja para ela vender mais. Como eu distribuo os fluxos, como eu distribuo o layout, como eu exponho o produto, como eu faço a fachada para atrair pessoas, como eu faço a iluminação da loja, como eu faço a gente estuda o fluxo da mercadoria, né? Ela precisa entrar com o fornecedor num depósito, ser triada, organizada no depósito, vir para dentro da loja o cliente pega na prateleira, leva embora, então a gente percorre isso. Então a gente estuda a máquina, loja, o varejo, né? E eu sou apaixonada por isso porque eu digo, tá no meu sangue. Eu fui criada dentro da quitanda. Fui criada nos pequenos comércios. Então, quando eu fiz o primeiro projeto de loja, foi tão fácil. Sabe, não é nem fácil que eu digo, é fluido, sabe? Foi natural, foi sem esforço. E eu era tão apaixonada pela conversa com o dono da loja, sabe? Aquela realidade da loja. Então, quando eu abri o escritório, foi a grande virada de chave que eu disse, meu Deus, eu sou arquiteta e eu sou boa arquiteta. Eu sou ótima no que eu faço, né? E aí eu defini, não, eu vou ser escritório especializado. Isso aqui me dá prazer, isso aqui tira de mim o meu melhor. Então mudou tudo. E mesmo que você não esteja ali vendendo, você está contribuindo para essa venda, né? E estamos vendendo. Eu não estou vendendo lá na loja, mas estamos contribuindo para isso. Está favorecendo. A gente tem relatos de clientes nossos que triplicaram o faturamento. Tem um cliente nosso que no dia da inauguração da loja dele, uma loja de bairro no interior de Caxias, aqui no Maranhão, ele vendeu 5 vezes mais do que ele vende no dia normal. No dia da inauguração. Ele transformou a loja de bairro. Então, realmente, material de construção uma pequena loja de material de construção, que é um segmento bem difícil, a gente deixar a loja bonita, arrumada, né? Um tipo de loja um pouco difícil. E a gente tem esses relatos, né? De mudou tudo, muda inclusive a mente do dono da loja. Está acostumadinho com a quitanda e vai receber uma loja de verdade, né? Você falou aí de Caxias, eu morei em Caxias, né? Legal. Tenho grandes amigos lá. E eu conheci uma figura que até faleceu, me deixou muito triste, que é uma pessoa que eu gostava muito. O empresário Hélio Queiroz. Hélio Queiroz é dono daquela revenda da Volks, tem casa de material de construção, tem autopeças, cerâmica, enfim. Ele se tornou um gigante aqui no leste do Maranhão, começando do nada, não tinha estudo, mas construiu um império. E uma vez eu trabalhei com ele e nós fomos fazer uma visita a um amigo e alguém ligou para ele.
e disse assim, olha, minha filha passou no vestibular e eu queria dar um carro para ela. Tu não tem um carro bom, arrumadinho? Ele trabalhava com um carro novo, mas também com um carro usado. E ele sempre se colocava, ele não dizia que era empresário. Não, ele dizia que ele era um vendedor. Eu sou vendedor. Que legal. E aí o cara disse assim, rapaz, aí ele disse pro amigo, né? Disse, olha, eu recebi aqui numa troca um Lada, lembra daqueles carros Lada da Rússia, né? Carro bruto e tudo. Mas era um carro que não tinha peça com facilidade, então as pessoas não se interessavam muito. Disse, rapaz, eu recebi um Lada muito bom, conservado, de um amigo meu e tudo, é perfeito para tua filha. Aí o cara disse assim, mas Hélio, esse carro quando quebrar, não vai dar para reparar. Ele disse, meu amigo, o carro é do país da guerra, não quebra não. Então assim, era um vendedor. É um vendedor, não é não? Aí contra um argumento desse não tem, né? Você compra. Eu não sei te dizer se depois ele conseguiu vender o carro para a mesma pessoa, mas o carro demorou pouco na loja, viu? Então ele foi um bom vendedor. Ele conseguiu vender. E assim era o Hélio Queiroz, assim. E Caxias tem um comércio muito legal. E tem outras histórias bacanas, do comendador Alderico Jefferson da Silva. E eu estou falando comendador porque como ele tinha uma comenda, dessas comendas do Estado, inclusive eu sou comendador, eu tenho uma comenda lá do Jeripapo, né? Dado pelo governo do Piauí. Mas ele levou isso ao pé da letra, né? Então, assumiu o título. Assumiu o título, ele era comendador Alderico Jefferson da Silva. E o comendador também era assim, ele chegou lá, assim, dizem, puxando a cachorrinha e construiu um império também em Caxias. Porque Caxias ela tem essa coisa do comércio muito forte. Tem, né? O comércio de Caxias que, aliás, foi o comércio de Caxias que fez a nossa capital sair lá de Oeiras, no sertão, e vir para cá. A região era estratégica, próxima. Porque tinha esse corredor comercial entre Fortaleza, Caxias e São Luís. Faltava Teresina aqui. Aí faltava uma cidade do Piauí. Faltava uma cidade no meio, né? Piauí. E a capital lá em Oeiras só ia quem tinha negócio. Então a cidade, a capital fora de rota. Era fora de rota comercial. Totalmente fora do. E eu faço essa curva, avaliação, né? Que foi tão acertada a mudança da capital para essa região aqui, que as outras capitais do Nordeste, né, tirando as grandes metrópoles, que é Fortaleza, Recife, Salvador, todas elas têm uma população, estão na costa, que é o grande benefício todas comercial. São litorâneas. E Teresina tem uma população equivalente em número, né? A gente não está no litoral, nós não temos esse apego turístico. Somos a única capital sertaneja estamos no do interior Nordeste. do estado e a gente cresceu em população em pouco tempo, 100 e poucos anos, menos de 2 séculos de existência, e nós somos modernos, nós somos uma população parecida com quem está lá na praia, né? Então acho que foi muito acertado comercialmente falando. Porque tem gente que acha que, por exemplo, não, São Luís tem mais, Fortaleza tem mais, mas se você pegar a grande Fortaleza, né? Se você for comparar, por exemplo, com João Pessoa, é equilibrada. Se você for comparar com Natal, diferença de 50 mil habitantes, 30 mil habitantes. Se a gente falar de Recife, Salvador, elas tinham a idade do Brasil. Da idade do Brasil. Mas Teresina é jovem, acabou de nascer. Então foi muito acertada geograficamente, né, a posição comercial, trazer Teresina para cá, tanto que a gente cresce, as evidências estão aí. Então, a gente está falando disso porque eu comecei a falar do comércio de Caxias, a gente tem um cliente lá, né? Da transformação que uma loja pode fazer na mentalidade do dono da loja, e a gente vê transformação de vida, sabe? Pequenos negócios se transformando em grandes negócios. Que a gente vai tua sacada é bacana, Tereza, porque não sei se você consegue perceber, eu fui comprar material de construção agora, semana passada, na Pissarra, e eu entrei numa loja que parecia que essa loja era do século passado. Quitanda. Uma quitanda de material de construção. Era um depósito, que a gente chamava material de construção, era depósito. Vou no parecia depósito. Uma loja, parece que ela continua lá, foi semana passada. Parece uma loja do início do século passado. Ainda existem muitas. E a mentalidade também. E detalhe, cercada por lojas modernas. É isso. E fica ali resistindo. É a mentalidade do empresário, né? Do empreendedor. Do empreendedor. Detalhe, e bem sustida, viu? Muita coisa. Só que parece-me que eles não têm depósito, é tudo jogado, é tudo amontoado. Era o jeito antigo de fazer loja, sem estratégia. E o comerciante lá, ele sabe exatamente onde está cada produto, né?
Você olha no vê, está bem aqui. Ele sabe onde está, conhece a loja. Só que tem muitas perdas, né, nesse modelo de negócio, né? Então, o que a gente se depara na realidade? A gente vai ser, quando a gente é contratado para fazer uma... eu tenho fotos, gente, que dá assim uma... que você não acredita que aquilo é um estoque de material de construção. No momento que você está falando aqui, nós vamos estar mostrando as fotos, pode ficar tranquilo. As fotos. A gente é contratado para fazer lojas que tem depósitos de estoque de mercadoria que a gente não acredita como é que o cara faz para ganhar dinheiro com aquela desorganização. Então, a mentalidade do passado, né? O varejo não aceita mais isso. O varejo está na moedinha, o ganho, o lucro, está no detalhe de quem fica com o cliente, quem faz a venda. Então, não está mais tão raso. Você tem que ir para uma camada mais profunda para fazer seu negócio funcionar nos dias de hoje. Tem internet, tem tanta coisa, tem entrega retirada, né? Tem comodidades para o cliente. Então, qual o problema da loja que está no modelo de 30 anos atrás? Ela não tem controle de nada, então ela tem uma grande perda. Ela tem, num depósito desorganizado, num estoque desorganizado, tem avaria de produto, o produto quebra, se perde venda porque não se acha, o produto tá lá, diz que tem, sabe que tem, mas quando vai procurar não encontra, o cliente não espera porque vai demorar a encontrar. Então, você tem perda por furto também, porque no meio de uma bagunça você não sabe se foi furtado. Então, sem contar que você nem, às vezes, o empresário nem precisava fazer compra de certo material, porque tem lá no estoque, mas ele não sabe que tem. Então, a gente também vem para resolver isso, né? E no que compete à loja, que é a área de atendimento do cliente, a gente vai fazer aquela loja performar mais por vários critérios que a gente aplica, né, implanta. Então, minha empresa é especializada nisso, né, em fazer transformações de loja para o empresário ter ir para o próximo nível dele, né, ele ir para o próximo nível com a loja dele. E aí eu amo isso, eu amo. Se começar a puxar assunto de varejo aqui, nosso tempo tá esgotando aqui. Vamos voltar para a nossa jornada na construção civil. Hoje nós estamos tipo linha de produção, tem mais 2 entrevistas na sequência. Eu acho que a segunda entrevistada já deve ter, inclusive, chegado. Mas nós não falamos ainda do livro. É verdade. Elas na Construção. Esse livro é uma coletânea. Esse livro é uma coletânea. Eu sou a única nordestina no livro. O livro é Elas na Construção. Somos 15 coautoras que atuam na construção civil em diversos papéis, né? Eu sou arquiteta, lá tem dona de empresa, tem dona de loja, tem executivas de associação, tem CEOs, líderes, CEOs executivos que são líderes nos seus negócios de construção civil. E lá cada coautora tem seu capítulo, né, para falar sobre isso. E no meu capítulo eu abro o meu coração para falar sobre isso. Mercado de trabalho, o que o setor fez comigo, né, me moldou, como o setor me moldou, é um setor masculino, né, isso é outra vertente da minha caminhada. A gente falou muito sobre a minha jornada da vocação, né, como eu encontrei minha vocação, a caminhada para encontrar minha vocação. Mas nessa caminhada para encontrar minha vocação, eu estava imersa no universo da construção civil, que é um universo masculino, né? O do empreendedorismo também é muito masculino. Então, quase todos os meus clientes são homens. Quase todos os líderes nas empresas são homens. Donos de supermercado, de material de construção, donos de farmácia, quase todos são homens. Mas a construção civil é bem mais masculina, né? Porque o dono da construtora é homem, o operário da construção é homem. Então, esse universo masculino, ele me moldou duramente também. Porque eu entendi que precisava de uma armadura masculina para sobreviver a esse universo, né? E aí vai lá de novo a nossa maturidade, o meu repertório, o que eu conhecia, o que eu sabia, né? De onde eu vinha, eu sabia que a força produzia resultado. Então, eu me revesti de força, de coisas masculinas, né? Até deu exemplo, eu aperto de mão, eu aperto, ó, pegando firme mesmo. Que eu disse, eu tenho que me parecer com as pessoas desse universo, né? Só que isso também é doloroso para a mulher, né? Porque isso vai desconstruindo a nossa natureza. A feminilidade. A feminilidade, né? E essa foi a estratégia de sobrevivência e de crescimento que eu encontrei, mas ela não é a estratégia mais interessante para nós. Existem outras formas que eu só aprendi também depois lá da minha virada de chave. Quando eu abri o escritório, que eu fui para aquele universo, eu descobri que a única coisa que eu precisava lá dentro para liderar aquela empresa era ser mulher. Eu precisava ser mulher lá, trazer os meus atributos, né, de liderança conectiva, de me preocupar com as pessoas, com o cliente, com a minha equipe, fazer o projeto com zelo, organizando o processo. São várias competências que são da mulher que eu precisei colocar para fora para aquilo dar certo. Então, precisava se ressignificar. Eu digo até que eu precisava me desconstruir. Eu chamo o que eu estou vivendo hoje, que tem 5 anos de empresa, de caminho de volta.
eu digo que eu estou trilhando um caminho de volta à minha essência feminina, aceitar tudo isso, porque eu me escondia, né, para construir. E funcionou. Eu tive muito resultado com isso, né? Eu sou muito respeitada, eu tenho autoridade. Minha empresa tem 5 anos, nós já atendemos mais de 200 empresas depois que eu abri o escritório. Esse ano a gente vai com certeza fechar 300 empresas atendidas no Nordeste inteiro. Então, nossa base é Teresina, mas eu atendo Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Eu tenho projetos em mais de 10 estados do Brasil. Eu sou respeitada, conhecida, tenho autoridade, tenho resultado. Minha empresa dobrou de tamanho a cada ano de existência. Então, a gente comecei eu, uma estagiária e uma recém-formada. Nós somos 14 pessoas hoje. Então, todos são... escritório é robusto, peso, né? É um escritório robusto, é reconhecido, né? Então, essa estratégia que eu usei de sobrevivência, ela funcionou, ela deu resultado, mas a que custo, né? Então, o custo de pagar com a minha essência feminina. Então é isso, esse teu caminho de volta que está no livro, é isso? É o meu caminho de volta. E aí teve uma outra coisa muito importante que aconteceu nos últimos 5 anos da minha vida, que eu estava lá imersa dentro do escritório. E eu nem falei que eu abri uma empresa, uma loja de construção junto com o escritório. Foi minha última tentativa de sair da arquitetura, encontrar meu pertencimento. Eu abri junto, uma lojinha de bairro, aí o escritório decolou, fez uma curva ascendente e a loja fez só assim, ó. Do dia que eu abri até o dia que eu fechei, ela só caía. Mas eu engravidei dentro desse turbilhão de coisas. Aí. Eu perdi meu pai, vivi um luto, também isso foi um turbilhão de coisas que aconteceu nos últimos 5 anos. Perdeu para a Covid? Perdi, foi o episódio da Covid, foi todo um contexto, foi um AVC misturado com Covid, foi um monte de coisa, foi bem complicado, foi de repente também, né, quem perdeu gente na Covid também foi bem repentino. Eu perdi meu pai, infelizmente eu perdi meu pai. Foi um processo muito doloroso e eu, após o falecimento dele, eu decidi, já estava buscando, né, ser comerciante, eu disse, não, eu tenho que ser comerciante, comércio é uma alternativa para mim, eu já tinha feito a empresa de limpeza pós-obra, mas eu não gostei do segmento, por ter sido masculino, era muito demais mesmo. E eu disse, não, esse ambiente para mim é tóxico, não foi legal, então eu fechei a empresa. Ela deu certo, mas eu decidi encerrar o serviço, eu não queria. E aí eu disse, não, o comércio. Comércio, no meu sangue, eu tenho a alma do comércio, eu gosto do comércio, eu abri o comércio. E antes meu pai faleceu, eu já estava nessa busca, né, e encontrei um ponto. Na verdade, eu encontrei depois do falecimento dele. Então, abri uma loja de construção no bairro que eu cresci, que não é um bairro conhecidamente do comércio, aquecido, era um bairro que eu nunca teria aberto se eu não tivesse vivido o luto. Então, eu fui movida pela dor do luto, acabei tomando uma decisão errada no empreendedorismo, e isso acontece no dia a dia do empresário. A gente tem que tomar decisão toda hora, e muitas vezes a gente está movido pela emoção do contexto. E isso foi um dos fatores que fez ela não funcionar, né? Só pegando o teu gancho aí, um grande empresário aqui, que aliás é grande, é gigante, tanto no Piauí quanto no Maranhão, no Ceará, salvo engano, está também no Rio Grande do Norte, em São Paulo. Mas no início ele tomou uma decisão errada. O melhor motel de Teresina, acho que do Piauí, que era ali o Garden. Era o dele. Era o dele, mas a localização foi errado, tudo foi errado. É isso, acontece. Né? Faz parte da vida do empreendedor. Às vezes um grande empreendedor também toma decisões equivocadas. Isso. Né? Aí depois que deu errado, aí você vai avaliar os fatores, tudo que aconteceu, aí você encontra por que deu errado. Né? Eu sei fazer isso aqui, por que deu errado? Então, eu sei por que deu errado. Eu tomei decisões erradas, motivado por um momento errado. Eu estava vivendo um crescimento de uma empresa, tentando fazer uma outra renda para eu sair daquilo, buscando meu pertencimento. Meu pai falece, era pandemia. Então, todo um contexto favorável para dar errado. E aí, muita ousadia, muita força dentro de mim. Eu vou abrir 2 negócios ao mesmo tempo. Eu vou abrir a loja, no fundo da loja, abri uma salinha, que era o escritório, para eu administrar aquele monte de projetos que eu tinha, que eu não dava mais conta de trabalhar como autônoma, funcionar como autônoma, precisar realmente ser uma empresa para dar conta daquilo. Eu não podia abandonar aquilo, porque aquilo era a minha fonte de renda. Antes de mudar de carreira, né? Eu teria que garantir outra fonte de renda. Mas aí a surpresa da vida. O escritório deu muito certo, porque eu já posicionei ele especializado em varejo. E a loja, que era o que eu mais queria, deu tudo errado. Ainda hoje eu devo por causa dessa loja. E essa saga que está no livro. E essa saga que está no livro. E aí, nesse meio tempo, a minha filha nasceu. Eu engravidei depois de quase 10 anos de casada. Minha filha nasceu. A Glória Esther tem 2 anos e meio hoje. Eu tive um segundo filho, que é o Otto Salomão. O Otto é filho adotivo, a Glória Esther é filho biológico. E quando os meus filhos chegaram,
Aí foi que eu fui obrigada a ser mulher. A natureza me impôs isso. Eu precisava daqueles recursos para maternar. E aquilo foi me fazendo trilhar um caminho de volta, né? E me aceitar como isso, como feminino. Porque assim, de onde eu venho, né? De onde nós mulheres nordestinas viemos, a gente é criada para resistência, criada para força, principalmente família pobre, muito simples. Aí é que a gente tem que botar essa força para fora mesmo. Então, eu não tinha como referência mulheres frágeis, mulheres muito delicadas. Isso para mim não era referência. A referência era força, era o homem, era a mulher forte, mulher empresária. Quando a maternidade chegou, ela mudou totalmente minha cabeça, né? E aí eu tô trilhando esse caminho de volta. Mas muda não é só a cabeça da mulher, não. Muda Do pai também. Do pai também. Na minha cabeça... Victor Hugo que o diga. Na minha cabeça tem sido uma revolução a maternidade. Eu digo assim, ó. Eu tenho 3 motores na minha vida que me fazem transformação. O primeiro motor que eu conheci foi o trabalho. Essa jornada todinha que eu estou contando aqui, ela é de empreendedorismo, de encontrar o meu lugar de empreendedora, de empresária, mas ela também é de construção de uma identidade. Então, o primeiro motor de desenvolvimento que eu tenho é o trabalho. O meu segundo motor foi o casamento. O casamento também é um motor para fazer, ou você se transforma numa pessoa melhor, esse negócio não vai dar certo. Né? Você encontrar compatibilidade, trilhar uma vida junto com outra pessoa, só com aquela pessoa, é muito difícil casamento. Desafiador. E o terceiro motor, que ele assim, é extremamente mais potente que esses outros 2 que eu citei, é ter filhos. Que é turbinado. Motor turbinado. Não dá para comparar a força que esse motor tem para lhe transformar numa outra pessoa, né? Para trazer transformação para você. Então, esses são os 3 motores que eu tenho para me desenvolver. E aí, quando a maternidade chegou na minha vida, aí minha mente mudou. E aí foi que o caminho de volta ficou a ser obrigado. Porque agora eu passei a ter uma testemunha. Ou eu mudava, ou ela aprendia isso comigo. De ser masculina, de ser forte, de ser guerreira, de entrar na dor e não ter medo de nada. Né? E eu disse, agora eu preciso fazer um caminho de volta para que ela não precise trilhar nessa mesma jornada. Né? Possa ser muito mais leve e suave para eles 2. Tereza Mesquita, essa coisa do caminho de volta, eu lembrei de uma frase muito interessante, que é que no caminho de volta ninguém se perde. Então você vai chegar onde você... Nossa, eu não conhecia essa frase. Ninguém se perde no caminho de volta. Que legal. Né? Mas eu quero só te pedir um minuto aí para a gente agradecer aqui os nossos parceiros, nossos amigos que nos permitem fazer esse trabalho aqui do Business Cast, mostrando o empreendedorismo, valorizando os empreendedores, buscando novos empreendedores, que é a Estrada Mob, que você sabe que é uma empresa especializada no transporte de colaboradores das grandes empresas, com atuação no Piauí e também no Maranhão. O Senac e o Sesc, que dispensa apresentação, são 2 instituições sérias do Sistema S, voltadas para o comércio. Nós temos a Léo Madeiras, do nosso amigo Marcos, o Movimento Empreender Piauí, na pessoa de seu presidente, Marcelino Lopes. Nós temos a Automaster e a Pneubec, que também são parceiras de primeira hora com a gente. A Socimol, uma grande indústria aqui do Piauí, genuinamente piauiense, do Grupo Claudino. Nós temos a Pax União, 53 anos no mercado, prestando assistência no momento mais difícil que uma pessoa ou uma família precisa. Nós temos também o SESI, o SENAI e o Centro das Indústrias do Estado do Piauí, que são 3 instituições assim fundamentais no desenvolvimento do nosso estado. Muito obrigado pela parceria. Se você recebeu esse link e ainda não é inscrito no nosso canal, você faz a inscrição agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar a experiência da Tereza, todas as informações que ela prestou aqui para a gente, divulgando esse link. Manda o link para o grupo de WhatsApp da tua família, do teu trabalho, da igreja que você participa, que você comunga, da associação de moradores, da associação do condomínio que você reside. Põe para o mundo. É isso que faz a nossa audiência e a gente conta com você. Bom, chegamos ao final, mas você tem mais um minutinho, você vai olhar para aquela câmera ali e deixar a sua mensagem de apoio, de incentivo a todos os empreendedores. Aqueles que já conseguiram realizar o seu negócio e aqueles que ainda estão ali gestando, pensando, matutando, mas com uma ideia bacana na cabeça. Legal.
Minha mensagem para o empreendedor, para o empresário, de qualquer tamanho, né? Do pequenininho que está iniciando ali seu negócio ao grande, que já se tornou grande, mas continua sonhando, né? Porque esse é o espírito do empreendedor, é o sonho de realizar, de construir alguma coisa. A gente tem uma jornada muito árdua no empreendedorismo e ela tem 2 caminhos que precisam ser trilhados juntos, na minha compreensão e na minha experiência. A primeira jornada é emocional. Não existe empreendedorismo, não existe sem estrutura emocional para aguentar a jornada, porque ela realmente é árdua, ela exige muito de nós. Então, o empreendedor de sucesso, ele vai aprender isso, que ele precisa de uma estrutura emocional para ele aguentar outra jornada, que é a de construção daquele negócio, né? Então, a minha mensagem é: olhe para essas 2 jornadas como necessárias. E para as mulheres, especialmente, que estão nos negócios liderando ou dando suporte ao seu sócio, que pode ser seu marido ou um outro homem, olhem para vocês como uma força que podem modificar o mercado, porque eu não aprendi isso fácil. Eu aprendi que o mercado me moldava e eu encontrava a minha forma para me adequar. Mas eu aprendi, nesse caminho de volta, que a mulher pode moldar o mercado, sem precisar fazer bandeira de ser mulher. Eu não faço essa bandeira, né? É o empreendedorismo da mulher. Não, eu falo sobre isso, mas não é minha bandeira. Minha bandeira é o trabalho e a transformação de vida através do empreendedorismo. Mas a mulher pode moldar o mercado, fazendo lideranças conectivas, respeitando as pessoas, fazendo o humano, fazendo o que a gente sabe fazer com a nossa natureza. Então essa é a minha mensagem. Perfeito, tá aí. Chegamos ao final, mas com uma mensagem bacana e positiva. E você já sabe, toda semana a gente está aqui com um episódio novo. Eu conto com a tua audiência. Obrigado, Tereza. Obrigado, eu.